Essa semana, o jornal Abre Aspas entrevista os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos nas eleições de 2020. A SP Rio Mais ressalta que, em razão da pandemia, as eleições podem ser adiadas, mas com os prazos do TSE mantidos, sendo as convenções partidárias e o registro oficial das candidaturas até agosto, a SP Rio Mais vem cumprir seu dever maior de trazer informações reais e de qualidade a seus internautas. No que se trata de eleições, dar voz aos próprios candidatos. Tendo como base a pesquisa eleitoral realizada pelo jornal O Vale e Paraná Pesquisas, a SP Rio Mais se oferece a escutar os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tendo tempo máximo de 15 minutos a cada candidato e perguntas pré-selecionadas. A SP Rio Mais ressalta que, em razão da pandemia, as entrevistas serão realizadas via Skype ou no estúdio, com distanciamento recomendado, E em caso de instabilidade na internet, o candidato terá o tempo pausado para que a justiça entre os concorrentes seja sempre exercida. Douglas, e lembrando também que as perguntas serão as mesmas, pré-selecionadas, mas as mesmas a todos os candidatos, não é? Exatamente. Já estamos aí ao vivo com o professor Agliberto, né? Bom dia, professor. Professor, só ressaltando que a gente vai ter esse tempo aí de 15 minutos, então cabe ao senhor aí selecionar o tempo das suas respostas, tá bom? Primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Douglas. Bom dia, meu amigo Glauco. Bom dia a todos aí da rádio, os ouvintes, os internautas, né? Agora é mais amplo aí. Muito bom estar aqui com vocês. Então, começamos então. Começamos. Agliberto Chagas, seja muito bem-vindo. Agliberto Chagas, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo Partido Novo. Nós começamos exatamente com a pesquisa lá. Como o senhor vê essa pesquisa política, em que o senhor aparece na 8ª colocação com 1,6% das intenções de voto? Bom, primeiro, gostaria de ressaltar que essa pesquisa tem uma margem de erro de 3,5, né? E isso significa que, se você pegar o meu 1,6 mais 3,5 de margem de erro para cima e para baixo, eu estou tanto colado nos próximos aí, em 4º lugar, como ao contrário, né? Mais para baixo. Então, a margem de erro é justamente para isso. Então, não tem uma coisa consolidada em população objetiva direta. Mas essa pesquisa é mais um retrovisor, né? Ela, olhando para trás, você vê que o prefeito Felício, ele foi eleito, o PSDB foi eleito na última eleição, quase 62%, 63% de intenção de voto, e agora ele aparece com 40%. Então, houve uma perda, o que é natural, é governo, sempre tem uma crítica, né? Outra coisa interessante, o PT perdeu relevância, o que significa que a cidade está procurando uma nova oposição, né? E num ambiente super pulverizado, com 9 candidaturas, muitos partidos, muitos candidatos a vereador, muitas forças políticas, isso mostra que a possibilidade do segundo turno é bastante real e não está nada consolidado. E uma informação interessante, mais de 66% das intenções de voto ainda não tem, dos pesquisados ainda não tem candidato, ou seja, estão indecisos, né? Então isso é muito, muito relevante também, até porque as pessoas estão mais focadas hoje na sobrevivência, tem a questão da pandemia, a questão econômica, uma série de coisas aí. Por isso que é fundamental, nesse momento, a minha participação aí, a minha presença na pesquisa foi muito interessante. Um partido que não usa recurso público, como os outros partidos, não tem um cargo público, como tem aí o prefeito, com toda a máquina, fazendo um monte de campanha, lançando coisas, usando toda a máquina a favor aí, né? E os outros candidatos também, tem deputado estadual, tem vereador, tem um monte de gente aí, e eu apareço com 1,6, rejeição quase zero. Então, para a gente foi uma novidade bem interessante no começo, isso mostra um retrato da situação atual, e com certeza estamos muito felizes com isso. Perfeito. E agora, com a campanha acontecendo, a gente vai apresentar as nossas ideias, agradecemos inclusive aqui essa oportunidade, porque daí as pessoas terão mais condições de mostrar as ideias
em cima das propostas que nós vamos fazer, ter condição de julgar melhor o que elas querem para o próximo período na prefeitura. Perfeito. Falando exatamente dessa ideia, professor, quais os principais pontos da sua gestão teria no comando da cidade e em que eles seriam diferentes aí da atual gestão? Primeira coisa importante, foco na gestão. Nós temos um exemplo muito bom, que é o governador Zema, em Minas Gerais. Coincidentemente, ele herdou uma gestão do PT e do PT-PSDB. Ela também era a mesma situação que aqui, eles são quase 30 anos no poder aqui em São José dos Campos, no PT-PSDB, mesmo modelo de gestão, um Estado inchado, uma prefeitura inchada, gastadora, sem foco na gestão. Hoje tem problema na saúde, na mobilidade urbana, tem um monte de desafios aí que não foram resolvidos, porque o modelo é o mesmo, é um modelo de acomodar pessoas, de acomodar cargos de confiança, muito comissionado e tal, e a gente vai enxugar essa máquina, dar mais eficiência para essa máquina, né? Trazendo equilíbrio fiscal. Hoje não dá para a gente conviver com uma prefeitura que arrecada 2,7 bilhões e está deixando agora mais de 800 milhões de dívida para os futuros prefeitos pagarem e para as futuras gerações. Isso diminui, a gente tem que diminuir as contas, a despesa e fazer caber nas receitas para focar principalmente nas pessoas. Essa é a grande diferença do Novo. Nós, do Novo, respeitamos muito o indivíduo como gerador de riqueza e ele precisa ter oportunidade dos ambulantes, precisa deixar de punir as pessoas com radar, um monte de coisa aí, para focar naquilo que as pessoas podem fazer de melhor, que é vender o seu trabalho, sua força de trabalho, que é poder produzir riquezas, né? Principalmente usando todo o capital que nós temos aqui. São José dos Campos tem o INPE, CPA, tem um monte de universidade que produz conhecimento e a cidade não consome. Tem um distanciamento muito grande da cidade com as instituições que geram coisas para fora de São José e não são consumidas aqui. Outra coisa importante, nós vemos as crianças como o principal ativo que nós temos. Então, tem que focar na educação básica de qualidade e também ensinar as crianças a se desenvolver, a ter autonomia, a ter competitividade, a ter humanização dessa criança para que ela entre no mercado de trabalho em seguida, principalmente com aquele perfil que o mercado quer, né? Qualificar o professor hoje. O professor hoje é tratado como um problema para a administração. Isso não pode mais acontecer. O professor precisa ser tratado também como um ativo da cidade, valorizado não só do ponto de vista financeiro, mas também com respeito à sua profissão, com o desenvolvimento do plano de carreira. Ele tem que estar mais adequado aí com as tecnologias. Hoje, São José dos Campos não conseguiu fazer ensino à distância adequadamente. O Estado conseguiu, as escolas particulares conseguiram. Infelizmente, as escolas municipais estão aí. Agora a prefeitura mandando os professores voltar para as escolas, expondo até do ponto de vista de saúde aí, da pandemia, e não dando condição de eles fazerem esse ensino à distância, né? Então, a prefeitura tem esse desafio aí. E inovar na infraestrutura, né? Nós somos aqui um parque tecnológico imenso em São José dos Campos, um polo, não só com os parques, mas com as empresas de base tecnológica, né, com o sistema todo, mas a gente não respira, não tem hoje. Você não sabe que horas vai passar o ônibus, você não sabe. O agendamento da tua consulta não é um agendamento eficaz, ele tem um aplicativo, mas o balcão para dentro não resolve. Então, a gente vai focar muito nas pessoas, olhando os desafios e as coisas que elas precisam para se desenvolver. O Novo acredita muito nisso e a gente imagina que o desenvolvimento humano é fundamental, a cidade das pessoas, e não a cidade só da infraestrutura e das obras aí, né? Essa é a principal diferença que nós temos hoje com esse modelo estatizante, esse modelo com o Estado concentrador. A prefeitura concentra tudo. Nós queremos um modelo com mais liberdade para as pessoas produzirem e terem fruto do seu trabalho. Perfeito. Professor, temos aí, após a pandemia, um cenário literalmente complicado na economia, principalmente, tanto pública quanto privada. Se eleito, como o senhor lidaria aí, num primeiro momento, com esse cenário? Primeira coisa importante, Glauco, é o seguinte, olha, uma das principais características que eu vejo no bom gestor público é aquele sentimento de servir. E para servir, você tem que ter prudência. Hoje, por exemplo, com 808 milhões de dívida que essa atual administração está registrada no Tesouro Nacional, é oficial, dado lá no Tesouro Nacional, eles são obrigados a registrar isso, eles continuam gastando o dinheiro do caixa com obras que não foram prioritárias até hoje, a gente viveu sem ela,
por exemplo, essa linha verde é maravilhoso, o projeto é lindo, óbvio, e a gente precisa dele, tem que fazer, mas nesse momento a gente precisa economizar dinheiro, guardar a caixa, porque nós sabemos que o pós-pandemia, agora já está faltando, mas o pós-pandemia vai ser ainda mais cruel, com desemprego, com as pessoas aí da base da pirâmide, as pessoas mais carentes, precisando de recursos, inclusive para comer e para ter saúde, e isso não está acontecendo. Então a gente precisa olhar para esse mundo novo e fazer a máquina caber dentro da receita. Ela precisa ter uma eficiência para a gente poder atender as necessidades básicas das pessoas, né? Por fim, precisamos atrair para São José dos Campos talentos. Hoje, pós-pandemia, está deixando claro para a gente que a gente precisa valorizar muito o talento. Hoje, as pessoas estão buscando, vai ter um êxodo rural das grandes capitais, dos grandes centros, para cidades menores. E São José dos Campos precisa estar preparada para fazer isso. E hoje, infelizmente, a gente tem lacunas que são complicadas aqui. A cidade faz tempo que não atrai grandes empresas ou empresas que geram talentos aí, né? Então, a gente precisa estar preparando esse ambiente de inovação, uma cidade menos burocrática e amiga, parceira do empreendedor. Hoje, São José dos Campos, infelizmente, a gestão, ela teve dificuldade de fazer isso, a gente sabe que teve esforço, mas não foi esforço suficiente, porque o modelo de gestão deles é estatizante. Quanto mais Estado, melhor. Para nós, quanto mais liberdade, melhor as pessoas, melhor o desafio que as pessoas têm aí para crescer e se desenvolver. Perfeito. Professor, agora a gente está com um tempo aí de 9 minutos e 23 segundos. Vou fazer minha última pergunta antes das considerações finais do senhor. Temos vários cenários e bandeiras que geralmente são levantados em campanhas, né? Educação, segurança, família, economia, etc. Obviamente, um prefeito tem que lidar com todos esses pontos. Mas se pudesse escolher aí, qual bandeira o senhor considera mais importante para São José dos Campos? Olha, tem um conjunto delas. É difícil a gente fazer só uma bandeira, né? São José dos Campos, ela tem... Eu atribuo muito o desenvolvimento de São José dos Campos a uma cidade que se desenvolveu na base do conhecimento, gerando produtos de valor agregado, como avião, automóveis, equipamentos eletrônicos e várias coisas desse tipo, né? Nós tivemos extremamente, no passado, o esforço das gerações passadas gerou uma cidade rica, próspera, uma cidade economicamente equacionada. Só que nós não podemos nos comportar como aquele rico gastador, esbanjador, sabe? Aquele rico que gasta de sempre pensar no futuro e vai fazendo as coisas. Não adianta a gente ter uma cidade rica e próspera se as pessoas também não são ricas e prósperas. Nós precisamos dividir aqui o que é geração de riqueza, que é o PIB da cidade, da renda, a parte do PIB que fica com as pessoas. E isso é o grande desafio, e o poder público tem essa função de fomentar a retenção da renda para as pessoas, para que elas possam ser prósperas. Então, uma coisa importante é uma boa gestão, uma gestão equilibrada, onde a gente tem uma máquina eficiente, transparente. A transparência hoje, mais do que uma moda, uma palavra de ordem aí, ela é um conceito de administração, ela dá bastante realismo, ela dá bastante conforto para as pessoas. Um ambiente colaborativo e compartilhado. Hoje, tem um distanciamento do poder público com as pessoas. É muito difícil isso. O poder público precisa ser parceiro das pessoas. Ele precisa estar acolhendo as pessoas. Os professores, o funcionário público, ele não pode ser tratado como um problema, ele tem que ser tratado como um colaborador, um colaborador privilegiado que está ali para servir a cidade, né? Foco na educação sempre, a gente tem essa bandeira aí premente, né? Uma bandeira bastante importante para a gente, e acreditar que a cidade ela tem que ser um conjunto integrado. Isso é um foco também para a gente, integrar a cidade com inovação, com bastante ambiente de negócios que as pessoas possam ter menos burocracia, que as pessoas tenham acolhimento da prefeitura para realizar os seus negócios. Então, assim, a cidade está aí, as bandeiras estão colocadas para as pessoas, o novo trouxe essa inovação de não usar dinheiro público, de não fazer nada disso, e hoje a gente tem exemplo. O exemplo maior é o Zema, lá de Minas Gerais, nosso governador, está fazendo a lição de casa, pegou o estado falido, focado em gestão, focado em enxugar essa máquina, tirar cargo de confiança, diminuir secretaria e usar toda essa economia para colocar nas pessoas. Por exemplo, assim que começou a pandemia,
já estava lá o governo com todo o sistema de ensino à distância pronto para ajudar as crianças, para ajudar as pessoas. Então, a gente tem esse exemplo hoje e vamos nos inspirar para aplicar aqui em São José dos Campos. Perfeito, professor. Nós estamos com 12 minutos e 56 segundos. O senhor tem aí os 3 minutos para suas considerações finais. Primeira coisa que eu queria deixar para os ouvintes, para os internautas e para vocês, é a segurança que nós vamos partir do que tem. Nós não vamos desconstruir nada, ao contrário do que os outros governos fizeram, nós vamos partir do que tem. Não vamos tirar nenhum tipo de rompimento de contrato, coisas do tipo. Nós vamos melhorar focando nisso, nas pessoas e naqueles que pensam nas gerações futuras, amigo do empreendedor, uma prefeitura parceira. Outra coisa importante que a gente tem que colocar é a seguinte, esse modelo de 30 anos é um modelo que não está mais funcionando em lugar nenhum. A gente viu isso no país, o que aconteceu com o país, com o PT aí durante 16 anos aí de governo. Nós vimos isso em Minas Gerais, vimos isso em todos os lugares. Corrupção, falta de transparência, inchaço da máquina pública com cargos comissionados, toma lá da cá. Precisamos mudar isso. E para mudar, nós estamos aqui dispostos a fazer um governo colaborativo focado nas pessoas e é isso que a gente vai trabalhar bastante daqui para frente. Perfeito, professor. Nós agradecemos demais a sua presença aqui e, claro, desejamos muito boa sorte e muita força na sua campanha. Eu agradeço pela oportunidade e um abraço a todos. Obrigado, professor. Até mais. Até mais.